O irmão fala aqui, né, irmão? Louvado seja Deus, irmão José, né? Ah, é, sim, É essa, senhor. né? Irmão José, Aqui nós louvado estamos aqui no seja. monte, o irmão acabou de falar E é a para todos mensagem da falarem. palavra de Deus, e duas mensagens poderosas que vai estar aí no canal para pregar a palavra de Deus para todo mundo. Amém. Irmão, e as mensagens vocês têm que assistir, porque são mensagens que edificantes, que vai mudar a sua vida, porque Deus usou aqui o irmão para falar da palavra, e quando Deus usa, não tem, irmão, você deve confiar na palavra que sai da boca do servo de Deus. Quando é servo de Deus, ele faz toda a diferença. A São, palavra de ser... Deus... Pode São falar. sermões polos mundiais. Verdade, irmão. Então a mensagem é poderosa, tem, irmão? É edificante para transformar a vida de qualquer pessoa que quer realmente contato com Deus e nesse momento de dificuldade tá precisando. Para que a gente se volte a Deus e entregue a vida a Cristo enquanto há tempo, não tem, irmão? Essa parte aqui vai ser cortada, né? Amém Então, por porque o isso, irmão me irmão José. explicou, aqui nem vou cortar, irmão, deixar dentro que tá. O irmão me explicou que a gente não deve falar essa palavra não tem, que é um ditado, né, irmão? É um Exatamente. ditado. É Então, do irmão, a gente diabo. tem que falar com autoridade e da forma correta. A gente vai aprendendo a cada dia. Então vai ficar do jeito que tá aí, não vai ser cortado nada. Então, a própria palavra de Deus diz assim, 70 anos, passou é só canseira, irmãos. Então, se a gente, em pouco tempo que a gente está vivendo, a gente deve entregar a vida a Cristo, porque a gente tem a eternidade aguardando a gente. Aqui o versículo da palavra de Deus, a gente já orou, né? Então vamos ler. Aqui em Salmos capítulo 90, versículo 10, diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos, né? Então, irmãos, a palavra de Deus está dizendo que nossa vida passa rápido. Você está criança pensar que não, já está velho, passa tão rápido. É Então, não, verdade. o tempo está chegando o tempo do fim. O irmão já falou aqui sobre o coronavírus e essa praga está pegando mundialmente. A única coisa que se compara ao dilúvio é essa praga de agora. E no tempo do dilúvio foi o tempo que morreu todas as pessoas, todos os ímpios, só ficaram aqueles que serviam a Deus. E nesse exato momento aqui, irmão, vai morrer todo mundo que não estiver servindo a Deus, morre. Porque quem serve a Deus não morre. Então, se você tem 60, 70, no máximo 80, você sabe que a vida é só canseira. Já passou por inúmeras dificuldades. Então, Deus está dando um alerta para você que você viveu tempo suficiente para se voltar para Deus. E nesse exato momento que você está olhando essa mensagem, Deus está querendo que você seja transformado no nome do Senhor Jesus e entregue sua vida a Deus. Mas o inimigo ele não quer que você entregue a vida a Deus. E a única forma que você deve se voltar a Deus nesse mundo de pecado é através da oração. Coloque-se de joelho e peça perdão a Deus, para que Deus ele possa livrar a gente de todo mal e você possa ser transformado e ter a vida eterna garantida pelo próprio Deus. Porque Amém. Deus garante a vida eterna para cada um de nós. Irmãos, e durante essa vida toda você não pode aceitar falsas mentiras. Você chega, irmão, em igreja que tem obelisco. Você não pode estar adorando igreja que é escolhida por Deus, e você chega lá à frente, está a frente maçônica. Aquela frente maçônica ali, irmãos, ela não pode existir. E no momento em que eu peguei e eu falei com os pastores sobre aquilo ali, foram querer me repreender. Eu nunca mais pisei lá. No dia que eu pisar nessa igreja é para mim fazer uma oração exclusivamente para orar contra aquele obelisco que está na frente da igreja. A igreja de Deus, que a igreja de Deus, ela não pode se prestar a formato maçônico, a querer copiar coisa do mundo. As cópias do mundo é do mundo, as coisas de Deus é exclusiva de Deus. Então não adianta querer copiar com música. Você vê uma música do mundo e a pessoa pega e bota a música evangélica. Isso aí é coisa do diabo, não é coisa de Deus não. Então É não vamos verdade. misturar. O louvor e a adoração a Deus é um louvor que edifica. É um louvor que edifica. Então durante esses 70 anos, 80 anos, você vai descobrir várias coisas que levam você a Cristo. Você tem que se voltar a Cristo. Porque a vida passa rápido, irmãos. E essa mensagem está chegando para você porque você pode estar nesse exato momento, você não sabe o dia de amanhã. Então a gente tem que entregar a vida a Deus hoje, porque a gente não sabe quanto tempo vai viver. Cada um de nós aqui não sabemos. Mas se você está preparado e entregou a vida a Cristo, você pode ter certeza que a salvação ela é garantida pelo próprio Deus. Porque Deus, por mais que você tenha feito, você pode ter ofendido sua mãe, você pode ter até blasfemado contra vários tipos de coisa. A única coisa que você não pode blasfemar é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus você pode até, irmão, resistir. Você pode até resistir. Você pode até desobedecer as coisas de Deus. Você pode até
ter cometido suicídio, você pode até ter mentido, pode ter blasfemado, pode ter feito toda coisa, mas a única coisa que você não pode blasfemar é contra o Espírito Santo de Deus. E não deve fazer nenhum tipo dessas coisas que eu acabei de falar, irmãos. Porque cada vez mais que você entrega a vida ao inimigo, mais difícil fica para você se voltar a Deus. Porque se você, digamos, um exemplo, irmão, se você mata uma pessoa aqui, o Espírito Santo de Deus vai avisar para você, ó irmão, tá errado, não faça isso. Aí você mata mais outra vez, ele tá avisando, 2, 3, 4, faz 10 vezes você vai parar de ouvir a voz de Deus. E aí que corre o risco de você blasfemar contra Deus. Aí se você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus que está lhe avisando para não fazer isso, aí sim, irmão, aí não tem salvação, seu juízo já está decretado. Então, entregue a vida a Cristo. E não devemos adorar falsos deuses. E não devemos também estar repreendendo o irmão que está falando a palavra de Deus, que é verdade, e querer expulsar o irmão de igreja e falar, não, aquele irmão ali foi muito dura a mensagem. Irmão, a mensagem é para ser dita, está no tempo do fim. E o tempo do fim, a gente não pode estar brincando não. Não pode estar brincando com as coisas de Deus. Não pode estar chegando numa igreja e você está vendo, dentro da igreja que diz que é a igreja de Deus, porque tem milhares de igrejas. Mas para você saber qual é a verdadeira mensagem, a verdadeira igreja, é você estudando a palavra de Deus. Não é o que eu e o irmão aqui está dizendo não. Porque o que a gente diz, a gente pede orientação para Deus, mas ele toca em você e você reconhece que o que a gente está transmitindo para você não vem da gente, mas vem de Deus, porque é verdade. Você sente que é verdade. E por ser verdade, ela vem do Espírito Santo de Deus. Por isso que a própria palavra de Deus diz que você não deve confiar no homem. Maldito o homem que confia no homem. Mas confiar naquele que é enviado por Deus, aí sim, você deve confiar e ouvir. Por isso que tem muitos pastores que você está na frente do culto e você vê que aquele pastor está falando e você não sente e você não consegue ser transformado porque aquela mensagem ali é feita por um pastor que ele está o quê? Ele está blasfemando e está falando, está fazendo coisa oculta que você não está vendo. Mas Deus está vendo e ele não consegue modificar você, porque o Espírito Santo de Deus, ela trabalha na vida de um pastor e na vida de um servo, na vida de uma criança, porque ela trabalha de forma correta quando você está obedecendo a Deus. Quando você está obedecendo a Deus, não precisa ser pastor, não precisa, título nenhum não vai dizer, irmão, quem é de Deus e quem não é de Deus. O que vai dizer, quem é de Deus é o testemunho da vida da gente e a palavra que sai da boca da gente. Amém. Esse sim vai transformar a vida da pessoa através de Cristo na vida da gente. Então, irmão, hoje você vê a igreja com funk, dançando, a igreja fazendo carnaval, fazendo retiro, para quê? Não é para adorar a Deus não, irmão, é para arrumar namorado, para estar lá namorando e fazendo um verdadeiro carnaval. No tempo do período do carnaval que tem aqui, irmão, e eu não concordo, não tem, irmão? Não, eu não concordo quando diga assim, não, a gente vai para o retiro, o carnaval tá aí. Aí você sai, vai para o retiro, e lá no retiro tá pior que o carnaval que está aqui dentro. Porque a diferença é que o povo que está aqui no carnaval... O povo que está aqui no carnaval, misericórdia, o povo que está aqui no carnaval, a maioria não conhece a palavra de Deus. E boa parte dos evangélicos vão para o carnaval. Por quê, irmão? Porque o amor se esfriou. E lá, quando você vai para o retiro, você é testemunha e você vê, entendeu? Você vê em tudo que é igreja, você vê que não tem nada de espiritual. A pessoa sente. A pessoa que é espiritual que vai, ele sente. E aquela mensagem que vai um pastor, que vai começar a pregar a mensagem verdadeira, muitas das vezes ele é criticado naquele retiro. Porque vai povo de Deus também, irmão. Vai povo de Deus para lá, mas vai o ímpio também, que diz que é crente, na verdade não é crente, não serve a Deus. E fica falando mal, e fica fazendo carnaval, e fica querendo arrumar o quê? Arrumar discórdia entre irmãos dentro do próprio retiro. Então, irmãos, a gente não está aqui para estar criticando a igreja nem nada. A gente está aqui para falar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que no final dos tempos tudo isso ia acontecer. E por isso que a gente quer não cair nesse laço do inimigo. A gente quer estar servindo a Deus e pregando a palavra de Deus, porque a gente está aberto para falar da palavra de Deus em qualquer lugar que chamar a gente. Para falar da palavra de Deus, mas a diferença é que vocês chamando a gente, a pessoa, nós aqui para falar a palavra de Deus, os servos de Deus, qualquer pessoa, independente que seja a gente ou não, você vai estar chamando a gente para pregar a palavra de Deus, a gente vai, mas você vai ter que ouvir a verdade que está aqui da palavra de Deus. Então, irmãos, é dessa forma que Deus quer trabalhar. Ele quer trabalhar na vida da gente, transformando. E por isso que cada dia a gente pede a Deus para estar transformando a gente em cada instante, a cada momento, porque a gente não é digno de falar a palavra de Deus, mas Deus escolhe aquelas pessoas que estão lá no pó da terra. Aquelas pessoas que estão lá quando eu falo pó da terra, irmão, quando estão lá jogados lá, que ninguém nem sequer dá valor nenhum, mas o próprio Deus, ele levanta para falar da palavra de Deus com autoridade. Amém. E com isso a gente agradece a Deus. E o pouco tempo de vida que a gente tem aqui, 70, 80 anos, a gente não sabe quantos anos tem,
a gente pede que Deus nos abençoe e nos prepare. E o principal, que Cristo voltar, se a gente estiver aqui na nuvem do céu, a gente quer estar transformado. E se a gente, porventura, perecer nosso corpo, que nós não vamos morrer, se Deus quiser, porque quando Deus nos chamar, nós vamos estar preparados. E quem está preparado com Cristo não morre, ele só aguarda a volta de Cristo. E com isso a gente agradece em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.